Bem, meus colegas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós vamos dar sequência a nossas aulas de orçamentação e custos em saneamento. Vocês lembram que na primeira aula nós tratamos de algumas definições, de alguns conceitos sobre custos. Nós vimos os custos sendo eles divididos em diretos e indiretos, fixos e variáveis. Os custos diretos, aqueles que estão diretamente relacionados aos serviços que você está executando na obra ou diretamente relacionados à execução da obra em si. Por exemplo, o custo de assentamento de uma tubulação de PVC, diâmetro 150 milímetros, pronto. Ali é um custo direto da obra. Mas para executar aquela rede coletora que tem aquele assentamento de tubo, nós temos, por exemplo, o custo de ter um veículo à disposição do engenheiro fiscal da obra, que é responsável pela execução da obra, e que ele vai ter custo de leasing, custo de combustível, custo de manutenção, etc. Depreciação. Então esses custos não são custos diretos da obra. Aquele custo com o veículo e tudo relacionado a ele são custos daquela obra, sim, mas não são custos de execução da obra, são custos indiretos que o empreiteiro tem ao implantar o seu canteiro de obras no local e ao promover o gerenciamento da execução. Então assim nós temos divididos os custos diretos relacionados à execução da obra de um lado e os custos indiretos relacionados a custos que você vai ter por estar executando a obra, mas não diretamente relacionado aos serviços de engenharia de execução, e sim a serviços auxiliares. Por exemplo, você tem um canteiro de obras, você tem abastecimento de água do canteiro, você tem energia elétrica, você tem custo com internet, custo com material de escritório, etc. Estes custos são daquela obra, mas não estão relacionados ao assentamento dos tubos, à construção da estação de tratamento, à construção das galerias de drenagem, seja qual for a obra. Então, são ditos custos indiretos. E eles são fixos quando são aqueles custos que, independentemente do ritmo da obra, você vai ter custos mensais, constantes e sempre os mesmos, independentemente se a obra está parada ou em pleno vapor. E os variáveis são aqueles que estão diretamente relacionados à quantidade que você consegue realizar. Por fim, nós vimos as unidades de sistema como sendo a lógica não só de construção de um determinado sistema, seja ele água, abastecimento d'água, esgotamento sanitário ou uma drenagem pluvial, mas também a lógica de construção do próprio orçamento. A orçamentação, muitas das vezes, se não em todas as vezes, ela é realizada a partir da lógica de funcionamento do sistema e de lógica de execução do sistema por unidade de sistema. Quando nós formos elaborar um orçamento, nós vamos fazer a estimativa dos custos dos itens dos serviços de cada uma das unidades de sistema. Qual é o custo para fazer a captação da água, por exemplo? Qual é o custo para fazer a adução da água, seja bruta ou tratada? Qual é o custo para fazer o tratamento dessa água, seja no ET convencional compacta, como no exemplo aqui dessas unidades de um abastecimento de água? Qual é o custo de construção do reservatório elevado de concreto armado ou um semi-apoiado em 2 células de concreto armado? O barrilete da estação elevatória para distribuição da adutora de água tratada ou de uma subadutora para um outro reservatório mais baixo, a distribuição, as redes e os anéis de distribuição nos diversos setores pitométricos ou zonas de pressão, os boosters, quando você precisa instalar bombeamento para pressurizar a rede, quando cai abaixo do mínimo recomendado em norma, da pressão dinâmica e estática da rede, e a ligação predial para fazer com que a água seja conectada da rede de distribuição à instalação hidrossanitária do cliente, do consumidor, da economia. Muito bem, isso foi o que nós vimos em um resumo da última aula, e agora nós vamos entrar na discussão relativamente aos tipos de orçamento de obra por fase de empreendimento. Nós temos pelo menos 5 tipos, conforme os autores na área, e o primeiro deles é a avaliação, o segundo a estimativa, o terceiro chamado orçamento expedito, o quarto um orçamento detalhado
E o quinto e último, chamado orçamento analítico. Dependendo de autor para autor, isso vai variar. Há autores, por exemplo, que só dividem os orçamentos em orçamento sintético e orçamento analítico. E esse orçamento, todas essas 5 caracterizações aqui mais detalhadas, que eu preferi trazer elas as mais detalhadas, você começa a perceber que ela vai de um nível de detalhamento e de conhecimento sobre o empreendimento, desde o mais impreciso possível até ao mais preciso possível. Então nós temos o primeiro caso, que é o de avaliação. Na avaliação, nós temos uma estimativa para determinação de uma mera viabilidade do empreendimento. Então, nós precisamos verificar em uma fase bem preliminar, em uma reunião de diretoria ou em uma reunião estratégica de decisão de investimentos de um setor público, seja Secretaria de Obras, seja Secretaria de Infraestrutura de um Estado, ou seja, em nível de um ministério. Você está numa decisão estratégica ali para você fazer discussões e ter uma estimativa para avaliar uma viabilidade. Você pode lançar a mão de parâmetros indiretos, custos por metro cúbico, custos por metro linear de rede, custo por metro cúbico por habitante, para a implantação de um determinado sistema, seja o que for. E a partir daí, uma vez que você toma a decisão a partir da seleção de alternativas para poder empreender, você segue para uma segunda etapa um pouco mais precisa, relativamente bem mais preciso, onde você agora baseia a sua estimativa a partir do levantamento de estudos preliminares que levam você a traçar um anteprojeto. Então você traça esse anteprojeto e com base nesse anteprojeto você faz uma estimativa de custos, agora sim, um pouco mais precisos. Nada obstante, é preciso destacar que você ainda não tem conhecimento suficiente sobre topografia, ainda não tem conhecimento suficiente sobre questões de solo, especialmente em termos de sondagem, para conhecer o tipo de solo, a fim de estabelecer as categorias para uma estimativa mais precisa. Você ainda não tem estimativas relativamente à precisão quanto a volume e até mesmo sobre a concepção completa. Você já tem um anteprojeto e aí, com base nisso, você estabelece a concepção suficiente para ter um erro aí até 20%, estima-se entre 15% e 20% o erro de uma estimativa desse tipo. Um sábio professor meu antigo costumava dizer: nunca dê ao seu cliente uma estimativa do custo de uma obra. Especialmente para um cliente leigo, ou seja, para um cliente que está lhe contratando, mas que não entende de engenharia. Porque se você disser que a obra vai ser R$1 milhão e ele gastar 2, ou se você disser que é R$1 milhão e ele gastar 200, 300 mil a mais, ele vai dizer que você é incompetente, que não sabe fazer uma estimativa. Se gastar menos, ele vai dizer: mas, rapaz, eu tomei um empréstimo de 1 milhão, só gastei 700 mil. Ele vai dizer que teve prejuízo nas suas costas. Então, evite, tanto quanto for possível, especialmente para clientes leigos, da estimativa. Quanto ao próximo orçamento, esse é o mais, lamentavelmente, é o mais praticado no Brasil. É aquele ali que está relacionado a uma estimativa agora com base, sim, em um projeto básico. É o chamado orçamento expedito. O orçamento expedito, esse nome inclusive é muito usado na topografia, quando você faz um levantamento expedito, você faz a extensão de um caminhamento, por exemplo, de uma adutora, ou de uma rede de abastecimento, ou de um emissário de drenagem até o rio. Você pode contar os passos, chamados passos aferidos, e aí você tem uma estimativa da extensão planimétrica do caminhamento. Então aí você está fazendo um levantamento planimétrico expedito, né, na topografia. No caso do orçamento expedito aqui, ele é, portanto, realizado com base agora em um projeto. Você fez o estudo preliminar, elaborou um anteprojeto e agora você tem um projeto básico. Isso significa que você tem um descritivo técnico completo, elaborado. Significa que você tem as partes gráficas bem definidas,
do projeto, você já tem as plantas baixa, você já tem as vistas, você já tem os cortes longitudinais, transversais, detalhes, lista de materiais, você já tem especificações mais claras, definidas, e você tem inclusive bem fácil o engenheiro de levantar os serviços genéricos que são compostos ali da execução daquele serviço. Então você já tem condição de saber qual é a extensão, por exemplo, do assentamento de uma rede coletora de esgotos com diâmetro nominal de 150 milímetros. Você já tem condição de saber qual é a extensão do emissário de 300 milímetros. Você já tem condição, enfim, de elencar os serviços genéricos. E aí a margem de erro já diminui para algo em torno de, no máximo, até 15%, ficando ali entre 10% e 15%. Na sequência, você tem o orçamento detalhado, o nome já está dizendo. Agora você, com base no projeto básico, você elabora os projetos complementares. Você tem o projeto executivo em nível bem mais detalhado do que o projeto básico. Você já tem aí estimativas de sondagens hidrogeológicas, você já tem o projeto de terraplenagem, você já tem aí as condições de estabelecer com precisão, com bem mais precisão, na verdade, né, e com especificações completas de tipo de solo, de materiais, e as decisões finais de projeto estrutural já elaborado, já sabe quanto é que vai ser a resistência do concreto para construir o reator, para construir a galeria de drenagem, etc. Você já tem um levantamento topográfico plano e altimétrico bem detalhado, portanto aí você tem condição de elaborar, com base na composição de preços e serviços agora bem mais específicos, a margem de erro cai para entre 5% e 10%. Ou seja, imagine que você tem que executar a escavação de um material e agora você já sabe que 37% da escavação vai ser do tipo de rocha sã. Aí você vai a fogo, então você vai ter que usar dinamite, então você pode fazer a estimativa da escavação e o custo da escavação daquilo ali. No orçamento analítico, que é o último e o mais detalhado, ele é realizado com base no projeto executivo, com base nos projetos complementares. Então você não tem agora apenas o projeto hidráulico da rede coletora do esgoto, por exemplo. Você tem inclusive o projeto da estação de tratamento com o cálculo estrutural dos reatores que vão ser construídos em concreto armado. Você já tem inclusive os projetos elétricos e eletromecânicos das estações elevatórias, inclusive detalhamento do quadro de comando das bombas, do grupo motogerador. Então você já tem outros projetos complementares elaborados por outros profissionais que vão agregar ao projeto executivo e vão somar para ter composições de custos, inclusive, e serviços específicos. Você já sabe exatamente que material comprar, com que especificação mínima. Inclusive, você já tem os preços dos insumos, não mais de forma genérica, como normalmente nós temos acessado aí em algumas bases de dados, tanto federais como estaduais, mas muitas vezes você tem preço de insumo de acordo com cada serviço e o planejamento da obra, às vezes até custos locais. Você consegue determinar a chamada composição dos custos locais. E aí, a partir do momento que você elabora uma composição de custos, você tem aí o famoso orçamento analítico, muitas vezes elaborado com base na tabela de composição de preços e orçamentos, a chamada TCPO. Então você aí cai a margem de erro absurdamente para uma faixa de 1 a 5%. Então você sai de uma margem de erro aí de 20% para uma margem de erro aí em torno de 5%. Então é um avanço muito grande no nível de precisão relativa. Então veja, as avaliações estimativas, elas são realizadas para verificar a viabilidade, como nós dissemos. Então, por exemplo, um reator WASB, um reator anaeróbio de fluxo ascendente, digamos que ele custe $40 por habitante. E você vai atender a uma população de 1.000 habitantes lá, numa localidadezinha rural, etc. E aí você já tem condição de saber qual será o custo do reator. Você vai gastar $40 por habitante, vai gastar $40 mil para instalar aquele reator WASB com os seus devidos
dispositivos hidráulicos, né, na montagem do reator. Quando você faz, por exemplo, o orçamento sintético, então você já realiza aquele orçamento estimativo com base no projeto, normalmente o projeto básico a executivo, e ele é realizado por unidade de sistema, compondo os custos de serviços e compondo os custos de orçamento, de fornecimento de materiais, com base nos projetos básicos ou executivos, mas ainda com especificações completas e composição genérica. Então você pode, para elaborar um orçamento sintético, tomar como base as tabelas de custos, por exemplo, da CEINFRA, é o caso do estado do Ceará, ou, por exemplo, da SINAP, que é o Sistema Nacional de Preços lá, que é fornecido pela Caixa Econômica Federal. E, no caso de um orçamento analítico, nós temos aí o detalhamento das composições e subcomposições de preços de serviços e subserviços. E esses serviços e subserviços, eles formarão a composição do custo de um preço unitário de cada serviço da obra para a construção das unidades de sistema. Então você vai fazer o levantamento quantitativo e você vai orçar esses quantitativos em seus respectivos preços unitários de forma sintética, vamos dizer assim, agregada. Quanto maior o nível de detalhamento, maior você vai ter a desagregação. Então, quando você une e agrega mais essas composições de custo, você tem o orçamento sintético. Quando você desagrega e detalha o que é que compõe aquele serviço em seus insumos respectivos, você tem aí o chamado orçamento analítico ou composição de custos. Muito bem. Aqui, por exemplo, nós temos apenas um exemplo de uma composição de custos de um serviço para você preparar um concreto armado na obra lá para a construção de um reator WASB, por exemplo, de 2 células de 100 metros cúbicos. E aí a opção, a decisão é de construir essas 2 células, né, cada uma com 100 mil litros, certo? De volume. Não é pequeno, né, mas também não é tão grande. Aí você tem aí o concreto preparado. O serviço para a construção das paredes do reator, etc., é aquele de concreto preparado na obra, controle tipo A, brita 1 e brita 2, o número da granulometria da brita, o abatimento 8, mais ou menos 1 centímetro, que é o chamado abatimento de tronco de cone, uma coisa específica lá, dá o controle de qualidade do concreto. Ele é um controle do tipo A, ou seja, você vai ter que fazer rompimento de corpo de prova, avaliar a resistência característica das amostras, porque é um concreto estrutural de responsabilidade com uma resistência de 25 MPa. Significa que nós vamos ter aí pelo menos 250 quilos o concreto vai resistir em compressão para cada centímetro quadrado de área desse concreto. Então, é um concreto razoável. Aqui você tem, para preparar esse concreto lá na obra para construir o seu reator, você precisa dos itens que compõem a produção daquele serviço. Então é literalmente uma fábrica, onde você tem aqui materiais, mão de obras, equipamentos, como a entrada, você tem um processamento aqui para preparar esse concreto, você tem aqui na saída o concreto preparado nessas características com 25 MPa. Você precisa de um servente para preparar esse concreto e você precisa, para preparar 1 metro cúbico, em termos de hora, você precisa de 6 horas desse servente para preparar 1 metro cúbico desse concreto. Há um custo unitário aqui de 11,40, portanto o custo do servente para preparar 1 metro cúbico será 68,40. Você precisa de areia lavada, lembra? Mão de obra, materiais e equipamentos, certo? Mão de obra é o servente. Materiais, nós temos aqui a areia, a brita, o cimento, certo? E equipamentos, nós temos a betoneira. Então, na areia, é uma areia lavada do tipo média. Na tabela de composição de preços e orçamento é esse item aqui. E para fazer 1 metro cúbico de areia, ou seja, para fazer não, para utilizar
1 metro cúbico de areia aqui, nós temos apenas 0,867 metros cúbicos de areia para preparar 1 metro cúbico dessa massa. A um custo de R$ 58,33, nós teremos R$ 50,57 por metro cúbico que nós vamos gastar com areia para produzir 1 metro cúbico desse concreto aqui. Brita 1, nós vamos ter aí um volume, um consumo de brita em torno de 0,209 metros cúbicos da brita 1 e 0,627 metros cúbicos da brita 2, que vão fazer a proporção para formar 1 metro cúbico de concreto. Os custos aqui são os mesmos, né? 58,80, 58,80. Nós vamos ter os custos relativos multiplicando o custo unitário pelo índice de consumo daquele material. Nós vamos precisar, para produzir esse concreto com a resistência de 25 MPa, do aglomerante aqui, cimento Portland, né, pozolânico 32. Então, nós vamos precisar de 349 quilos de cimento para cada metro cúbico, certo? 7 sacos de cimento nós vamos precisar aproximadamente para cada metro cúbico, que significa o custo de 42 centavos o quilo. Nós vamos ter aí aproximadamente, né, 147 reais, 146,58 nós vamos gastar para poder produzir 1 metro cúbico desse cimento nessas características. Por último, nós vamos ter que prever, né, a produção, ou seja, ou nós vamos comprar esse equipamento, ou nós vamos alugar esse equipamento. É uma betoneira elétrica com potência de 2 HP, ou seja, 1.500 watts, 1,5 kW, com capacidade de 400 litros, vida útil de 10.000 horas. Então, esse equipamento, para produzir essa massa lá na obra, nós vamos precisar gastar 0,306 horas desse equipamento, ou seja, algo em torno de 18 a 20 minutos, moendo lá, girando lá esses materiais para produzir 1 metro cúbico de concreto. Então você vai ter aí algo em torno de o custo de R$ 6,87 a hora, você vai ter um custo de R$ 2,00 para produzir 1 metro cúbico. Quando você soma todos os custos de todos os subitens da composição de custo, o que é que você tem aqui? Você tem um custo de R$ 316,81 para produzir 1 metro cúbico de concreto preparado lá na obra, empregando brita 1 e 2, nessas características com controle tecnológico tipo A, com resistência característica compressão de 25 megapascal. Isso aqui para dar um exemplo do que seria uma composição de custo de serviço que nós utilizamos lá no orçamento analítico, a partir do qual nós vamos ter a agregação dos valores de serviços, que podem ser genéricos ou específicos, para formar o orçamento do tipo sintético lá na frente. Aqui, por exemplo, eu vos apresento um exemplo de um orçamento sintético, nesse caso aqui de uma obra real, sistema de drenagem de águas pluviais, executada no município de Saboeiro, no ano de 2009, né, no Calçadão e Avenida, né, outubro de 2009. É só para mostrar aqui o formato e como é que essa planilha é construída. Observe, você tem itens, isso varia de empresa para empresa, de obra de agente promotor para agente promotor. Então, concessionária de saneamento para concessionária. Se for uma SAI pode ser de um jeito, se for a FUNAS é de um jeito, se for Caixa Econômica é de um jeito, se for BNDES é de um jeito, se for CAGES é de um jeito, e assim sucessivamente. Então você tem aqui o item, muitas vezes você tem aqui ainda uma outra coluna para você colocar o código do item lá da tabela de preços que você está utilizando para especificar o produto, e assim sucessivamente. Você tem a discriminação dos serviços, você tem a unidade daquele serviço. Exemplo, nos serviços preliminares você tem aqui localização e nivelamento de rede de esgoto, emissário e drenagem. A unidade para executar esse serviço é o metro. Então você vai levantar quantos metros de emissário ou de rede de esgoto ou de drenagem você tem naquela sua obra. Nessa obra aqui, por exemplo, você pode ver aqui que nós temos 419 metros de serviços preliminares de galeria.
Muito bem, então nós temos 419, é a quantidade. 419 o quê? 419 metros. O custo ou preço unitário desse item é R$ 1,31 para você fazer a localização ou a locação e o nivelamento dessa rede. E tem um custo total, que é multiplicando esse por esse, chamado preço total. Aqui ao lado, nem todas as planilhas de orçamento sintético tem, mas a maioria tem, é o percentual, ou seja, o quanto esse item 1.1 aqui de locação e nivelamento representa em relação ao custo total da obra. Nesse caso especificamente aqui desse projeto, esse item representa apenas 0,125% do custo total dessa obra. E assim você tem os vários serviços discriminados aqui, a exemplo, cadastro de rede, e-mail magnético, sinalização de advertência, você tem a sinalização de trânsito noturna, passadiço com chapas de aço, e aí você tem os subtotais. Subtotais de quê? Do item serviço preliminar. Existem vários outros serviços preliminares que variam de obra para obra. Com o tempo você vai, obra a obra, tendo as experiências e fazendo a adição, conforme também a sua própria experiência em saber construir. Se você sabe construir, tanto mais bem detalhado e bem feito será o seu orçamento e mais precisa a sua estimativa de custo. Aqui, por exemplo, você tem aqui um item 2 aqui chamado movimento de terra, onde você vai ter a escavação segundo as suas categorias, a escavação, o reaterro, a compactação, a carga e o transporte de material que vai ser expurgado naquela escavação e assim sucessivamente. E aí você tem a unidade normalmente de escavação em metro cúbico, em volume. Você vai ter os quantitativos ou a quantidade que é estimada, calculada pelo engenheiro de cada um dos tipos de escavação, de reaterro, etc. Os custos relativos que você vai pegar lá na planilha, né, dos custos ou de composições que você fez, locais, vai estimar o preço total, multiplicando um pelo outro, e também vai ter o valor relativamente ao percentual do custo da obra. Só para lhe chamar a atenção aqui, observe como escavação é caro quando você tem rocha, né, e você tem que utilizar desmonte de rocha, utilizar martelete pneumático, etc., né, ou você tem que utilizar desmonte de rocha manual, né. Então observe, sai aqui quase 27% do custo da obra só em escavação em rocha a frio. Como é importante você conhecer as características, né, do solo, ou seja, você fazer a sondagem geológica na área antes de você elaborar a estimativa do movimento de terra, né? Se você não fizer bem, você pode ter variações muito significativas no orçamento da obra. Muito bem. Aqui nós vamos ter a oportunidade de ver na próxima aula os memoriais de cálculo que são feitos para o levantamento quantitativo. Então até aqui nós ficamos com a classificação dos tipos de orçamento e na próxima aula nós veremos memórias de cálculo. Até lá então.